Olá, sou José Luiz, professor da Faculdade São Francisco de Assis. A nossa aula de hoje é sobre as normas de consolidação. Então, na aula de hoje nós vamos ver como é que se realiza na prática a consolidação das demonstrações contábeis. Vamos verificar então as principais normas que tratam desse assunto. Nós vimos que o processo de consolidação das demonstrações contábeis ou financeiras consiste basicamente no somatório do saldo de todas as contas das demonstrações contábeis. Então, em relação, por exemplo, ao balanço patrimonial, nós vamos somar lá todo o ativo da controladora e da controlada, e vamos somar todo o passivo da controladora e da controlada e todo o patrimônio líquido e da controladora e da controlada. Só que além disso, há necessidade de se eliminar algumas contas, algumas transações que estão relacionadas a essas duas empresas ou duas ou mais empresas que estão sendo consolidadas, isto é, a controladora e a controlada, a fim então de produzir uma demonstração contábil consolidada que espelhe o grupo de sociedades como se fosse uma única empresa. Então, vamos exemplificar aqui os saldos bancários. Então, aqui nós temos a empresa Delta, que é a controladora, a empresa Ômega, que é uma controlada, e Sigma, que é uma controlada. Então, lá na conta de bancos, no ativo circulante, mais especificamente em caixa e equivalentes de caixa, na empresa Delta nós temos 2.500, na empresa Ômega nós temos 600 e na empresa Sigma também 600. Dessa forma, o saldo bancário que vai ser apresentado na demonstração consolidada é de 13.700, 2.500 mais 600 e mais 600. Então, em relação à conta de caixa, de banco, simplesmente se soma os saldos delas. Então, um papel de trabalho para se realizar a consolidação das demonstrações contábeis em relação ao balanço patrimonial, mais especificamente ao ativo, nós teríamos então uma estrutura como essa e ao passivo como essa. Observem, nós temos então uma discriminação das contas, onde então eu vou apresentar o ativo com todos os seus dois grupos, ativo circulante e não circulante, e suas subdivisões, no mínimo, caixa e equivalentes de caixa, clientes e outros recebíveis, estoques e despesas do exercício seguinte, além de ativos financeiros, e no ativo não circulante, subdividido então, no mínimo, em realizável a longo prazo e investimentos imobilizado intangível. Vamos colocar na sequência o passivo circulante, o passivo não circulante e o patrimônio líquido, dividido então em patrimônio líquido dos acionistas e participação dos não controladores. Então, a parte da discriminação das contas. Aí uma coluna onde nós vamos apresentar o saldo de cada um desses grupos da controladora Delta, uma outra coluna onde nós vamos apresentar os saldos dessas contas da controlada Ômega e outra coluna para a controlada Sigma. Nós vamos ter aqui uma coluna para realizar as eliminações da consolidação, então uma coluna de débito e uma de crédito, e finalmente o saldo consolidado, que é o que vai aparecer no balanço patrimonial consolidado, que vai ser apresentado, em alguns casos, publicado pela entidade. Já em relação ao papel de trabalho da demonstração do resultado, da mesma forma, nós vamos ter aqui então uma estrutura na discriminação das contas da demonstração do resultado, então receita bruta, deduções de venda chegando na receita líquida, que é obrigatório de ser apresentado respeitada a legislação societária, então de acordo com a Lei 6404, mais especificamente o artigo 187 dessa lei, o custo da receita líquida, o custo das mercadorias vendidas, se chega no lucro bruto, menos então as despesas com vendas, menos as despesas administrativas, o resultado de equivalência patrimonial evidenciado separadamente, ganho e perda de capital e mais ou menos outras receitas e despesas
operacionais, chegamos então no EBIT, resultado antes das receitas e despesas financeiras. Abatemos as despesas financeiras e somamos as receitas financeiras, chegamos no resultado antes dos tributos sobre o lucro. Apresentamos na sequência os tributos sobre os lucros, que são o imposto de renda e a contribuição social. Chegamos então ao lucro do período. Abatemos na sequência a participação dos não controladores, que veremos em aulas seguintes como é calculada tanto no balanço patrimonial quanto na demonstração do resultado, para aí sim chegar no lucro líquido consolidado. Novamente, uma coluna, como a gente fez para o balanço patrimonial, para a controladora, uma coluna para cada controlada e uma coluna para débito e crédito nos ajustes de eliminação na consolidação e, finalmente, uma coluna com o saldo da demonstração do resultado consolidada. Então, esse é o papel de trabalho que nós vamos utilizar para elaborar tanto o balanço patrimonial consolidado quanto a demonstração do resultado do período consolidado. Vamos ver então os principais ajustes de eliminação, né? Então, a consolidação, embora ela seja o somatório das contas, ela não é obtida simplesmente pelo somatório dos saldos das contas das empresas que são consolidadas. Isso porque existe a necessidade de se eliminar as operações que são realizadas entre as empresas do grupo e que ainda não foram realizadas com terceiros, né? Muito bem, dentro desse conceito, então nós podemos verificar que nós devemos eliminar conta em relação ao balanço patrimonial, clientes em uma empresa e fornecedores na outra, conta correntes entre as empresas, investimentos em uma empresa e patrimônio líquido na outra, dividendos a receber em uma empresa e dividendos a pagar na outra, em relação então às contas do balanço patrimonial. Já em relação às contas da demonstração do resultado do período, devemos eliminar vendas com custo, variação monetária ativa com variação monetária passiva, receita de comissão com despesa de comissão, receita de juros com despesa de juros e eliminar o resultado de equivalência patrimonial para que ele não conste em duplicidade. Vamos ver na sequência. Então, o modelo de papel de trabalho do resumo dos lançamentos de eliminação pode ser feito dessa maneira, né? Então, aqui eu ponho companhia Delta e suas controladas, resumo dos lançamentos de eliminação. Então, eu coloco o número do registro, o histórico do registro, o valor que foi debitado ou creditado. Vamos fazer então alguns dos principais lançamentos de eliminação. Em relação então à compra e venda a prazo, observem, a empresa que vendeu mercadorias, a Alfa vendeu mercadorias para a controlada Beta, então o que vai acontecer? A prazo, logo lá na empresa Alfa eu vou ter um saldo de clientes de 5.000. Esse mesmo saldo que a companhia Alfa tem a receber dessa controlada Beta lá em clientes, está apresentado lá nas demonstrações individuais da companhia Beta em fornecedores. Então o que eu vou fazer? Vou eliminar fornecedores, debitando então fornecedores esse valor, o saldo entre as contas, né, das duas empresas, 5.000, e creditar clientes 5.000. De tal forma, então, que na demonstração consolidada, já que essas duas empresas pertencem ao mesmo grupo, não vão aparecer direitos e obrigações que, na realidade, do ponto de vista do grupo, não existem, né? Então, a gente elimina essas transações dentro do grupo. Da mesma forma, então, nós vamos eliminar a receita de venda ocorrida nessas operações, né, entre as duas empresas. Então, a empresa que vendeu a Alfa, eu debito a receita de vendas para zerar essa receita referente às transações do grupo, e na empresa Alfa também vou eliminar lá o custo das mercadorias vendidas, né? Em relação à eliminação das contas correntes, observem,
Então, uma empresa emprestou dinheiro para outra, né? Então, vamos imaginar que a empresa beta tem emprestado dinheiro para a controladora alfa. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que debitar a conta corrente de alfa, 4.500, e creditar a conta corrente de beta, 4.500, eliminando então essa transação entre grupos. Um outro exemplo que nós temos aqui é comissões entre empresa. Vamos imaginar então que a empresa alfa recebeu comissões da empresa beta. Então a alfa registrou receita de comissões. Então, para eliminar esse registro, nós devemos debitar então R$2.000 na receita de comissões e creditar despesas com comissões de beta, R$2.000, eliminando então essa receita e despesa que, do ponto de vista do grupo como uma única entidade, não existe. Da mesma forma eu faço em relação à eliminação de receita e despesa de juros, né? Então a empresa que registrou receita de juros, alfa, deve debitar então esse valor no papel de trabalho e creditar despesa de juros da empresa beta, os R$400. Então não vou apresentar nem receita de juros, nem despesa de juros, porque do ponto de vista do consolidado, que é como se as entidades fossem uma única entidade, nada ocorreu. Muito bem, quando se encerra o período, a empresa investida, a controlada, no caso aqui, ela vai apropriar dividendos a pagar. Nesse mesmo momento, a investidora, de acordo com o seu percentual de participação, apropria dividendos a receber. Então, nós vamos ter que eliminar aqui os dividendos a pagar com os dividendos a receber. Então, observe, nós vamos debitar dividendos a pagar, eliminando então essa obrigação, e creditar dividendos a receber, eliminando esse direito. Porque do ponto de vista do consolidado, não há um direito e uma obrigação de iguais valores. O que há é nenhuma operação. Então, o efeito tem que ser zero, né? Além disso, então, nós devemos também eliminar os investimentos. Observe, como as controladas são avaliadas pelo método de equivalência patrimonial, o valor do patrimônio líquido da controlada, vezes o nosso percentual de participação, está registrado lá na conta de investimentos da controladora. Então, o que nós devemos fazer? Eliminar todas as contas do patrimônio líquido da controlada contra a conta de investimentos da controladora. Então, para isso, nós vamos então debitar o capital social de ômega 3.000, vamos debitar a reserva de capital lá em ômega de 600, vamos debitar as reservas de lucro em ômega de 700 e creditar e debitar lucros acumulados lá em ômega. Ou seja, nós vamos então zerar todas as contas do patrimônio líquido da controladora. E em contrapartida, então, de um crédito em investimentos na empresa Delta. Procedendo dessa maneira, a gente elimina todos os investimentos e o patrimônio líquido da investida. Observem, é justamente por isso que se diz que a equivalência patrimonial é a online consolidation, isto é a consolidação em uma única linha, onde por meio de um único registro contábil nós transportamos para a investidora o resultado e a situação patrimonial da investida, né? Então, a equivalência patrimonial tem esse objetivo já, fazer com que os resultados e o patrimônio líquido da investidora reflitam as demonstrações consolidadas. Além disso, nós devemos eliminar o valor referente à equivalência patrimonial. Haja vista que essa equivalência patrimonial é o lucro ou prejuízo, isso é a demonstração do resultado da investida transportado para a investidora de acordo com o percentual de participação dela.
E como lá no papel de trabalho da consolidação nós somamos o DRE da controladora com o da controlada, nós devemos então excluir o resultado de equivalência patrimonial. Haja vista que o somatório dessas duas colunas já implica em ter o resultado de equivalência patrimonial ter sido transferido para a controladora. Então o que nós devemos fazer para que ele não conste em duplicidade? Lá na demonstração do resultado consolidada no papel de trabalho, nós vamos excluir o mesmo. Vamos ver isso aqui na prática, aqui exemplificando. Tá? Então vamos imaginar aqui uma situação de elaboração da demonstração do resultado consolidado da controladora delta e uma controlada ômega, né? Muito bem, na qual então a controladora delta possui 90% de participação no capital dessa controlada investida. E que foi realizada uma transação da controladora delta com a controlada, né, no valor então de R$1.500, de R$50 mil, ó. Então vendeu para ela com os impostos todos incidentes sobre essa operação, né? Gerando então um lucro não realizado de R$18.373 aqui. Né? Muito bem, essa parte de lucro não realizado em transações entre as companhias, nós vamos ter uma aula específica só para transações de estoques, né, que é o caso aqui, e também uma para imobilizado e outra para investimentos, né? Então não vai ser objeto de estudo da nossa aula de hoje. Mas observem aqui o principal efeito que a gente quer ver aqui. Nós vamos ver então que daí naturalmente essa operação que foi realizada com a controladora a gente elimina, né? Nós devemos eliminar tanto a receita, observe, 50 a gente eliminou a receita, eliminou o custo, eliminou o PIS e eliminou a COFINS aqui. E depois eliminou aqui embaixo o imposto de renda e a contribuição social, né? 50 mil, menos 1.500, menos 325, menos 24 mil, menos 276 e menos 3.626 deu esse lucro não realizado de 18.373 que a gente está eliminando aqui no resultado da equivalência patrimonial. Né? Mas em relação a essa duplicidade, observem, nós temos aqui um resultado da controlada ômega de 15.876. 15.876 vezes então 90% vai dar esses 14.288 que aqui está. Então eu tenho já o somatório da coluna, já que eu vou somar todas essas linhas aqui, e para que não conste em duplicidade, já que aqui está, estou somando a coluna, eu devo excluir esse 14.288 aí, que é o resultado da equivalência patrimonial, né? Que é obtido então aplicando 90% de participação sobre os 15.876. Né? Nas aulas seguintes também nós vamos ver essa participação de não controladores e vamos ver que se nós possuímos 90% das ações, os não controladores possuem as outras 10% de ações. E para encontrar esse valor nós vamos aplicar, como regra geral, 10% sobre o lucro da controlada, então 10% de 15.876, vamos encontrar 1.588 e vai ser apresentado então aqui no final da demonstração do resultado do período consolidado, né? E aí sim chegando no lucro líquido consolidado. Então tem que ter esse cuidado com a equivalência patrimonial, né? Como a equivalência patrimonial é a transferência do lucro obtido pela controlada de acordo com o nosso percentual de participação lá, transferido lá para a controladora, e eu já somo os dois DREs da controladora e da controlada, para evitar a duplicidade a gente simplesmente exclui o mesmo. Esses 18 mil aqui é o lucro não realizado em transações entre as empresas, mais especificamente uma venda entre as duas empresas e que ainda permaneceu parte nos estoques da empresa que adquiriu e que nós vamos tratar em aulas posteriores, por se tratar de um ajuste mais complexo. Muito bem, essa foi a nossa aula de hoje.
Obrigado a todos e até a nossa próxima aula.